Bom, nós estamos caminhando por uma nova série, que tem meu coração, uma série sobre uma carta da Bíblia, a carta do apóstolo Tiago, e que a gente deu o nome Jesus na Prática. Vamos falar sobre aquilo que o apóstolo Tiago desafia a gente a perceber através do que ele escreve, que a verdadeira religião, e ele usa até essa expressão em algum momento na carta, não no texto de hoje, um pouquinho mais para frente, mas ele fala sobre a verdadeira religião, o que é a verdadeira religião. E no centro desse livro está esta pessoa chamada Jesus Cristo. No centro do livro, do coração, da intenção do apóstolo Tiago, ao escrever esta carta a toda a igreja conhecida no seu tempo, a intenção dele é dizer para as pessoas que se tornaram seguidores de Jesus, que se tornaram discípulos de Jesus, é dizer a essas pessoas que a vida que eles estão agora experimentando em Cristo não é mais uma vida baseada em um conjunto de regras conhecidas pelos judeus, as 613 regras que precisavam ser conhecidas e expressadas no dia a dia. É como se o apóstolo Tiago estivesse dizendo: não é mais sobre isso, não é mais sobre uma coleção de regras, é sobre uma pessoa. Nós precisamos entender quem Ele é e repeti-lo, imitá-lo, viver como Ele viveu e como Ele nos faz viver, porque vive em nós, porque vive dentro de nós. E hoje eu quero conversar com você sobre esse tema. Domingo passado, o pastor Marcos trouxe uma palavra muito boa, eu ouvi já no nosso podcast, nosso Spotify. Então, nossas mensagens a partir de agora estão disponibilizadas. Depois das nossas celebrações, você pode ouvir de novo, você pode compartilhar com quem não veio e não ouviu. Ela já está nas principais plataformas aí em áudio, né? Está no Spotify, está no YouTube, está no Apple, alguma coisa que eu não sei o nome. Apple Music. Está no Deezer, que eu não sei quem usa Deezer, mas se você usa, tem no Deezer também. Bom, nessas plataformas todas estão lá. Hoje, domingo passado, o pastor Marcos falou sobre a palavra na prática. Quantos estavam aqui domingo passado e ouviram? A palavra na prática. Se você não estava aqui, eu quero encorajar você a ir lá no Spotify, colocar a Igreja Alicerce e ouvir a mensagem do domingo passado. Hoje eu quero conversar com você sobre fé na prática. Sobre a fé na prática. E o que o apóstolo Tiago diz no capítulo 2, um trecho que nós vamos ler nesta manhã, é esta ideia, né? A fé viva é a fé prática, é a fé praticada. Uma fé viva, ela é necessariamente uma fé colocada em ação. Deixa eu falar um pouco sobre Tiago. Tiago era irmão de Jesus. Você sabia disso? Quem não sabia disso? Não sabia. Tiago, o apóstolo Tiago, era irmão de Jesus, filho de Maria com José, meio irmão de Jesus, porque Jesus fora concebido pelo Espírito Santo. Ele cresceu no ventre de Maria, mas a concepção de Jesus foi uma concepção virginal, foi uma concepção dada pelo Espírito Santo. Mas como ele nasceu desta mulher, os outros que nasceram de Maria eram considerados seus meio-irmãos. E na Bíblia nós temos dois conhecidos, Tiago e Judas, que não Judas Iscariotes, outro Judas, que são autores de duas cartas na Bíblia, a carta de Tiago e a carta de Judas. Esses dois homens foram irmãos de Jesus. E é interessante pensar nisso, porque principalmente a carta de Tiago é uma carta extremamente prática. E eu gosto de imaginar que Tiago cresceu vendo Jesus. Quantos tem irmãos aí, gente? Quantos tem irmãos? Ok, você já imaginou seu irmão, você acordar um dia e seu irmão virar para você e falar assim: olha,
Eduardo, eu sou o salvador do mundo. Você ia acreditar? Pelo comportamento do seu irmão? Quem tem um irmão que acredita, que seu irmão dissesse assim, eu sou o salvador do mundo, você acreditaria? Tem alguém aqui? Misericórdia. Você tem um irmão, e um irmão dizer para o outro, olha, eu sou o salvador do mundo, eu vim para salvar você, eu vim para salvar a mamãe, eu vim para salvar todas as pessoas do mundo. Você com certeza ia dizer, você é maluco, eu vi o que você fez ontem, eu sei quem você é. Entendeu? Você não me convence, está querendo enganar quem está querendo fugir do castigo da mamãe? Você não é o salvador do mundo. Por quê? Porque é normal que nós tenhamos no nosso comportamento posturas que nos descreditem a respeito de algumas coisas. Mas imagina a respeito de ser alguém perfeito, alguém com uma vida sem pecado, alguém que tenha sido enviado dos céus para ser o salvador do mundo. Isso é uma percepção que para um irmão ter a respeito do outro só pode ser algo realmente extraordinário. Tiago se tornou discípulo do seu irmão e se tornou um discípulo tão fiel que Tiago foi líder da primeira igreja que surgiu na história, a igreja de Jerusalém. Tiago era o bispo da igreja de Jerusalém. Ele presidiu um dos concílios, na verdade o primeiro concílio, a primeira reunião de líderes para discutir como lidar com os gentios. Está registrado lá no capítulo 15 de Atos. E aí já a partir desse registro, a gente vê o apóstolo Tiago lutando contra uma religiosidade vazia, lutando contra essa coisa de se declarar alguém santo, mas não viver como alguém santificado. Declarar-se comprometido com Deus, mas não expressar nas suas atitudes este compromisso. E este é um problema desde o primeiro século até hoje. Até hoje há um descompasso dentro da igreja entre o que ela diz e o que ela faz, entre o que ela declara e de fato como ela vive. Ainda há um descompasso que traz prejuízo para a vida de muitas pessoas, entre o que um pastor sobe no púlpito para pregar e o que ele vive quando desce do púlpito para a sua casa, para o convívio comum entre as pessoas. Há um descompasso entre o que nós dizemos e o que nós vivemos. E o apóstolo Tiago escreve uma carta inteira para dizer, nós temos que olhar para isso e resolver essa questão. Nós precisamos fazer aquilo que é de fato consequência da nossa fé e nossa prática, aquilo que falamos e declaramos, aquilo que vivemos e como agimos, aquilo que cremos e aquilo que fazemos e realizamos, precisam estar em harmonia. Essa é a intenção do apóstolo Tiago. Vou dar um exemplo para você como isso é importante. Quem vai muito no cabeleireiro aí? Não, as mulheres presentes aqui estão querendo se preservar, olha. Já começou aí o problema. Você não está vivendo o que você não está falando o que você está vivendo. Quem vai muito no cabeleireiro aí? Fazer escova, festa escova. Quem vai no festa escova aí? Ok. Você iria cortar o seu cabelo nessa cabeleireira aqui, ó? Mostra aí. Você chega lá no salão, a cabeleireira joga o cabelo de lado. Você cortaria o cabelo lá? Sim ou não? Não cortaria. Quem faz unha aí? Cuidado, seu Norberto, que isso? Você faz a unha, seu Norberto? Francesinha? A cada 2 meses faz a unha. Quando ela está aparecendo uma garra de tatu, você vai lá e corta. Tá certo. Você iria numa manicure com a unha assim? A manicure pega a sua mão, aí você olha para a unha dela e fala, deu ruim, né?
Ela não vai tirar minhas cutículas, ela vai tirar uma falange minha, né? Vou ficar sem dedo. Outro exemplo aí, vamos lá. Quantos aqui, as mulheres aqui gostam de se maquiar? Eu já vou direto nas mulheres para não correr risco, né? Que já tem quem faz unha, né? As mulheres que gostam de se maquiar aí. Eu já estou numa fase que minha filha de 11 anos fala, pai, espera que eu tenho que me maquiar. Aí ela senta lá e faz automaquiagem. Olha lá, tá vendo? Já está na fase de se maquiar. 5 anos. Você já faz maquiagem? Deixa eu te perguntar. Você iria deixar essa moça maquiar você? Hein? Olha para ela. E olha só, gente, eu escolhi até uma moça bonita. Ela é bonita, não é? Vocês deixariam ela delinear a sobrancelha de vocês? Passar batom em vocês? Por último, agora vamos ver como é que vocês estão de higiene, hein, gente? Quantos aqui vão ao dentista pelo menos uma vez por ano? Doutor Gisel, olha aí, doutor Gisel. Dá uma olhada aí, vê se o pessoal está em dia. Eu mesmo não estou, hein? Eu já estou com problema aqui, já estou em falta. Quantos iriam para o dentista com esse sorriso? Você chega lá, o dentista fala, bom dia. Com esse dente, você vai ou você não vai? Está vendo como a prática, ela é importantíssima para sustentar o discurso, para sustentar o posicionamento. O que nós falamos precisa ser sustentado pela forma como vivemos. Você não vai numa cabeleireira com o cabelo mal cortado, você não vai numa manicure com a unha comida até o talo, você não vai numa maquiadora com a cara de palhaço, você não vai no dentista com os dentes caindo, você não vai por quê? Porque você perde a segurança de que aquela pessoa saiba realmente o que ela está fazendo. Acontece que esse movimento é comum quando as pessoas de fora olham para dentro da igreja. As pessoas de fora estão enxergando a igreja cantando e declarando verdades, mas não estão enxergando a igreja vivendo essas verdades na sua casa, no seu casamento, na relação com as pessoas ao seu redor. E desde o primeiro século, a Bíblia está nos advertindo sobre isso. O apóstolo Tiago escreveu uma carta inteira de 5 capítulos para dizer: vocês precisam viver o que pregam. Porque a fé só declarada da boca para fora é uma fé inexistente, na verdade é uma fé morta. Então abra sua Bíblia aí na carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26. Tiago, depois de Hebreus, antes de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Carta de Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26. Leia na sua Bíblia. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, que eu estou com vontade de falar isso já há algum tempo. Leia na sua Bíblia. A gente sempre vai projetar aqui, porque a gente sabe que tem visitante, às vezes o visitante não traz uma Bíblia, e a gente quer que todas as pessoas leiam o texto e vejam que realmente o que a gente está pregando está na Bíblia. Mas eu quero encorajar você que tem sua Bíblia, a andar com a sua Bíblia e usar a sua Bíblia. Isso não é religiosidade, isso é para incentivar você a um hábito importantíssimo. Nós vivemos um tempo na igreja evangélica em que os pastores podem falar qualquer coisa e as pessoas aceitam tudo o que eles falam. Nós vivemos um tempo na igreja evangélica em que o pastor é parte da revelação de Deus. Ele falou, eu não discuto. Isso não é saudável em igreja nenhuma. Eu estou comprometido na minha vida a ser fiel à palavra, mas eu sou falho. E às vezes eu posso ensinar alguma coisa que não está tão perfeitamente alinhado com a palavra de Deus.
E você precisa vigiar. Você precisa conhecer a palavra e dizer: olha, o pastor aqui cometeu uma falha. E você pode, inclusive, me abençoar, me ajudando a perceber minha falha. Mas não seja um crente dependente do que o pastor diz somente. Seja um crente que conhece a palavra e que tudo que ouve submete ao crivo dessa palavra. Exercite isso. Não aceite tudo que você ouve. A gente vive um tempo em que a gente ouve tanto. Ouve aqui, ouve no carro, assiste na televisão, e muitas coisas que se ouve não estão de fato alicerçadas na palavra. Então aprenda a buscar na palavra a confirmação daquilo que você está ouvindo, e só aceite se for confirmado. Martinho Lutero dizia: uma profecia pode fazer chover, mas se ela estiver contra a palavra, ela é falsa. Então, conheça a palavra, tá bom? Vamos ler? Tiago capítulo 2, verso 14 a 26 diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Já começa com uma voadora assim nos peitos já, né? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está... o que, gente? Morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então tem demônio que está mais crente do que alguns de nós, porque além de acreditar, treme. A gente às vezes nem treme. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Essa afirmação é muito importante do ponto de vista teológico, você entender essa declaração do apóstolo Tiago, quando ele diz: sua fé e suas ações atuaram juntas. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Quantos aqui gostariam de olhar para a sua própria fé, de contemplar a sua própria fé e dizer: minha fé realmente é viva? Quantos aqui gostariam de viver a experiência e sentir que de fato a sua expressão de fé tem feito diferença na vida de outras pessoas, tem feito diferença de verdade? O que o apóstolo Tiago nos ensina nesse trecho das Escrituras é que a fé viva é a fé praticada. Então guarde isso, vai aparecer no telão, não vai? A fé viva é a fé praticada. Então guarde isso, anote isso. Essa é a ideia central de tudo que nós vamos falar nesta manhã. A fé viva é a fé praticada. Se você não pratica, há uma interrogação grande sobre a sua fé. Não vou dizer que eu não sou o apóstolo Tiago,
Mas o apóstolo Tiago está dizendo, a fé que não vem acompanhada de obras é uma fé morta. E eu estou dizendo para você, a fé que não é praticada, sobre ela existe uma grande interrogação. Dr. Martin Lloyd Jones, médico da rainha e um dos maiores teólogos e pregadores do século XX, já falecido, dizia, a salvação é um pacote fechado. Quando alguém é salvo, com a salvação vêm os frutos. Se não há frutos, talvez não haja salvação. Nós não somos salvos pelo que fazemos, mas por sermos salvos, fazemos. Essas duas coisas andam juntas, as obras e a fé. Desde muito tempo, o exercício da fé se confundiu com o exercício da superstição. E talvez a gente viva hoje, no meio evangélico, um tempo em que essa ideia sobre a fé é muito forte na experiência pessoal, na sua experiência com Deus. A gente vive um tempo em que as pessoas exercem a fé desse jeito. Fé é só a expectativa de que as coisas vão bem. Fé é você passar o dedão por dentro dos 2 primeiros dedos e apertar bem forte e falar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé. Isso é tratar Deus como um amuleto. Isso é superstição. Fé é mais profundo do que isso. Fé é o exercício de dizer, Senhor, o Senhor está no controle. Fé é o exercício de dizer, Senhor, o que eu preciso fazer diante desses desafios. Fé é crer num Deus que está no controle, inclusive dos seus atos. Você precisa submeter não só as circunstâncias a Deus, mas você precisa submeter suas escolhas, suas atitudes, suas posturas e suas disposições a Deus. E aí o exercício da fé vai se tornando mais do que simplesmente o desejo de que as coisas deem certo, mas vai se tornando um compromisso em viver o processo, ainda que as coisas não andem bem como se espera. A fé viva é a fé praticada. E aí vamos pensar aqui em três focos desta fé praticada que o apóstolo Tiago nos leva a refletir. A primeira é a fé praticada para abençoar o próximo. O que diz os versos 14 a 17? De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? E aí ele usa um exemplo. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, se vira, não tenho nada com isso, você está com fome, dá um jeito, você está com frio, dá seu jeito, cada um no seu quadrado, dá seus corre aí, você que lute, porque eu estou lutando minhas lutas e cada um luta as suas lutas. O apóstolo Tiago está dizendo, esta fé é morta. A verdadeira fé, meus queridos, não é uma fé que nos aliena das necessidades. A viva fé, na verdade, nos engaja com o outro. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, não pense somente nas suas coisas, mas pense também nas questões do outro, do próximo. Tenha um olhar para além do seu próprio umbigo. Viver Jesus Cristo não é viver em busca do que eu preciso, do que eu desejo. Jesus Cristo não é o seu gênio da lâmpada. Viver Jesus Cristo é olhar para fora, levantar a cabeça e dizer, Senhor, onde eu posso ser usado? Na vida de quem eu posso ser um instrumento? Aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, como eu posso abençoar as pessoas que estão ao nosso redor? Nós não podemos dizer que cremos em Jesus, nós não podemos dizer que somos discípulos se nós não fizermos o que Ele fez.
Jesus andava pelas ruas e ele tinha compaixão das pessoas que viviam como ovelhas sem pastor. Jesus era seguido pela multidão e ele percebia que eles estavam cansados e com fome, e então multiplicou pães e peixes. Jesus viajava entre a Judéia e a Galiléia e ele desviava o seu caminho para chegar a uma mulher que estava no poço, precisando ser ministrada e curada das suas feridas. Jesus não caminhava simplesmente como um guru, com pessoas atrás dele o admirando sobre seus ensinos. Jesus ia até os necessitados, Jesus ia até os marginalizados, Jesus tocou os intocáveis, Jesus abraçou aqueles que todos rejeitavam, Jesus acolheu como amigo aqueles que todos odiavam. Ele chamou Mateus para caminhar com ele, ele chamou Zaqueu para estar na casa dele com ele. E nós precisamos olhar para esses movimentos de Jesus e dizer: é para isso que nós fomos chamados. Não é para ficar dentro da igreja, erguendo as mãos, cantando, as lágrimas escorrendo, e voltando para a nossa casa, ignorando que o nosso vizinho está passando por um problema, ignorando que tem gente na igreja precisando de apoio, nem que seja de oração, gente. A gente vive um tempo que a pessoa compartilha no WhatsApp: preciso de oração, aí vem uma sequência de mãozinhas. Quantas vezes alguém colocou no WhatsApp: eu preciso de oração, e você pegou o contato dela e ligou, e falou: ei, eu vi lá no grupo que você pediu oração, e eu estou te ligando para orar agora com você. Quantas vezes você fez isso? Mas o que a gente faz? A gente manda uma mãozinha lá, às vezes até ora, fala: Senhor, cuida aqui, cuida dessa questão aqui, e vai lavar a louça, e vai fazer a unha, e segue a vida. Mas a gente precisa olhar para essa exortação de Tiago e dizer: nós precisamos viver, nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas que estão clamando. Ontem, na verdade sexta-feira, eu me emocionei porque eu recebi uma mensagem do meu filho, de um dos meus filhos, porque lá no Jump, lá no Campo Sul da capital, foi feito um movimento entre os adolescentes, porque o projeto Realizando Sonhos, que é um projeto que cuida de crianças e adolescentes carentes, marginalizados, está querendo fazer um acampamento para os adolescentes. E aí eles pediram ajuda. E lá entre os adolescentes eles foram levantar a oferta. Precisava levantar R$ 1.500 para ajudar a vários adolescentes participarem de um acampamento. Meu filho mandou mensagem e falou: papai, vamos ajudar? E aí eu falei: vamos ajudar. E ele escreveu para mim assim: vamos lá. Eu queria ajudar porque minha experiência no acampamento é algo que eu queria que todo mundo vivesse. Isso é fé. Isso é dizer: o que Jesus fez na minha vida não é só para mim, precisa ser para outras pessoas. Eu não posso guardar isso comigo, eu preciso espalhar, eu preciso tocar vidas. A fé viva é a fé praticada. A fé viva não permite que a gente olhe para o que a gente tem e não reparta, e não compartilhe. A fé viva diz: vai, filho, abençoa. Abençoa com palavras, abençoa com recursos, abençoa com abraço, abençoa com atitudes, abençoe com uma oração. Segundo, a fé praticada, ela deve ser praticada para abençoar pessoas, e ela deve ser praticada para honrar a Deus. Olha o que diz o texto de Tiago 18 a 24. Tiago aqui conta a história de um homem chamado Abraão. E ele diz assim: você pode argumentar, né? Uns têm fé, outros têm obras, mas ele diz: eu vou te mostrar a minha fé pelas obras.
E aí ele diz assim: olha, existia um homem chamado Abraão que foi declarado justo. E ele foi declarado justo por suas ações. E suas ações extraordinariamente incomuns foram possíveis por conta da fé que ele tinha em Deus. E Hebreus complementa essa ideia. Hebreus declara que pela fé Abraão se dispôs a sacrificar seu filho, e a palavra de Deus diz que Abraão fez isso porque ele cria em Deus, e ele sabia que Deus tinha poder para que, se seu filho morresse, Deus o ressuscitasse. Ali naquela cena do Moriá, naquela cena em que Abraão está disposto a sacrificar seu próprio filho pela fé em Deus, está o proto-evangelho, está a ideia inicial do que Deus faria através de Cristo no futuro, de dar o seu próprio filho por obediência a Deus e por amor a nós, para a salvação, pelo cumprimento da promessa. Abraão estava disposto a obedecer essa ordem incomum e até para nós incômoda. Ele estava disposto porque ele cria que Deus tinha poder para fazer infinitamente mais do que ele era capaz de imaginar, e ele cria que, obedecendo a Deus, a promessa não só a respeito dele, mas a respeito de toda uma nação se cumpriria. Isso precisa estar no meu coração e no seu coração. A disposição em obedecer a Deus muitas vezes significa abrir mão de coisas que nós gostaríamos para nós, para poder abrir a porta de bênçãos para outras pessoas. Para outras pessoas. Abraão fez de sua fé e confiança em Deus uma postura tão radical, a viva fé daquele homem capacitou a doar, a abrir mão, a sacrificar. Graças a Deus, hoje eu e você não precisamos literalmente sacrificar, porque Jesus Cristo morreu na cruz para que isso não fosse mais necessário. Mas ainda há, preste atenção nisso, ainda há coisas que precisamos render. Ainda há áreas da nossa vida que nós precisamos entregar. Que nós precisamos dizer: pela fé, Senhor, eu vou confiar em Ti. E ainda que me doa, ainda que me deixe inseguro, ainda que pareça insano eu fazer isso, eu entendo que é o que eu devo fazer pela fé em Ti. Jesus honrou seu Pai até a morte de cruz. A fé verdadeira é a fé que honra a Deus, acima de qualquer coisa. A fé verdadeira é a fé que nos faz declarar: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, versos 20 a 22, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. É assim que nós precisamos caminhar. A chave que o apóstolo Tiago está nos dando, a chave que o apóstolo Paulo está nos dando através desse trecho lido aqui, a chave não é crer somente, não é dizer eu acredito é fácil dizer, difícil é fazer dessa declaração uma declaração que honra nas atitudes, nos sacrifícios, nas abdicações, nas mudanças de valores, de prioridades, nas mudanças de rotinas e de hábitos. É aí que a fé se mostra viva. A fé não se mostra viva quando eu digo eu vou fazer, eu vou orar, eu vou entregar, eu vou apresentar. A fé viva se apresenta quando eu entrego, quando eu faço, quando eu oro. Dizer eu vou fazer, eu vou orar, eu vou entregar, isso é fácil. Difícil é entregar, fazer, orar. E é ali que a fé se mostra viva.
presente. Jesus honrou ao ponto de dar sua própria vida. Se o nome da série é Jesus na prática, a pergunta é: se Jesus honrou ao ponto de dar sua própria vida, o que eu e você temos que fazer? Por último, a fé viva é a fé praticada para mudar o meu destino. Eu acho isso lindo. Porque até aqui a gente está falando sobre os efeitos nos outros, mas também a fé viva causa um efeito profundo em mim. O apóstolo Tiago diz assim: Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Olha só, ela foi declarada justa por causa das suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó, uma mulher considerada sem honra e sem valor nenhum para a sua comunidade. Ela não era ouvida, ela não era considerada, ela não era ninguém. Mas ela ouviu falar que estava se aproximando um povo vitorioso, e que esse povo era vitorioso pela fé que tinha no Deus que eles professavam, que eles anunciavam. E ela passou então a crer nesse Deus, pelo testemunho que ouviu a respeito do que estava sendo feito pelo povo de Israel. Provavelmente ela ouvira já o que para ela ainda era mito, lenda. Ela tinha ouvido: o mar se dividiu, caiu comida do céu, eles iam atravessar o rio Jordão e o rio parou. Ela provavelmente ouviu essas histórias, e ela falou: eu quero também viver como alguém que crê num Deus que faz estas coisas. E a postura de fé em Deus a fez agir como ninguém em Jericó agiu, como ninguém em Jericó agiria na situação em que eles estavam vivendo. Raabe acolheu e escondeu os espias ou os espiões israelitas em sua casa, porque ela cria que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. E a mulher que provavelmente morreria na guerra, a mulher que inclusive morava na muralha, o texto diz que a casa dela era na muralha. A muralha que foi destruída. Esta mulher que morreria nos escombros da muralha, ela foi poupada, ela viveu, ela teve seu destino mudado. A prostituta que era desprezada e desvalorizada por seu próprio povo, que morreria na invasão israelita em Jericó, que seria somente mais uma mulher esquecida na história, ou nem mencionada, nem sequer mencionada. Raabe tornou-se uma estratégia de vitória para o povo de Deus, tornou-se a protetora dos mensageiros israelitas, tornou-se parte do povo escolhido do Senhor, tornou-se parte da genealogia de Jesus. Quando você lê os ancestrais de Jesus, tem um nome lá. No capítulo 1 de Mateus tem um nome registrado, o nome de uma prostituta chamada Raabe. Ela teve a sua história mudada porque ela creu. E essa fé a fez agir como ninguém agiria. Raabe tornou-se um ramo da extensa raiz que deu vida ao plano de salvação para a humanidade, através de Jesus Cristo. Pela fé, Raabe mudou o seu próprio destino. Hebreus diz assim: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os homens de Deus, os espias de Israel. Quando nós exercemos a fé, muda-se o nosso destino. Quando nós exercemos a fé, mudam-se diagnósticos.
mudam-se resultados de exames, mudam-se declarações de impossibilidade, muda-se tudo. Quando exercemos a fé, a morte pode se tornar vida, a doença pode se tornar saúde, a angústia pode se tornar alegria, quando nós exercemos a nossa fé. Quando nós dizemos: Senhor, eu creio e eu vou viver por essa fé. Eu vou agir, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou entregar por essa fé. E aí, quando eu começo a agir, quando eu começo a orar, quando eu começo a fazer de fato, eu experimento o que essa fé é capaz de realizar. Eu não sei você, mas eu quero viver isso. Eu quero uma fé viva. Eu quero uma fé que transforma a vida das pessoas ao meu redor. Eu quero essa fé que honra a Deus acima de todas as coisas. Eu quero essa fé que muda meu futuro, que muda meu destino. E se você deseja essa fé também, ora comigo agora, feche seus olhos e diga ao Senhor isso: Senhor, eu quero essa fé. Eu quero essa fé viva, praticada nos meus relacionamentos. Eu quero tocar pessoas que estão ao meu redor. Eu quero ser providência de Deus na vida delas. Eu quero ser palavra do Senhor no coração delas. Senhor, eu quero te honrar acima de todas as coisas. Eu quero ter coragem, Senhor, de abrir mão de coisas que eu quero muito, porque eu entendi que é abrindo mão dessas coisas que eu vou te honrar. Então hoje eu quero abrir mão daquilo que eu tenho retido, daquilo que eu tenho segurado, daquilo que eu tenho tomado para mim. É teu, Senhor, é teu, isso é teu. Eu não vou mais reter, eu não vou mais segurar, eu não vou mais tomar o controle é teu. Eu quero tão somente honrar o Senhor com aquilo que eu tenho. E agora, por último, eu quero orar por você nessa manhã, que precisa de uma mudança. Você tem algo declarado sobre o seu futuro, ou você tem um medo grande sobre algo a respeito do seu futuro, seja próximo, seja um futuro distante, mas você caminha com medo do seu futuro. E eu quero orar por você especificamente. Se você estiver se sentindo assim, fique de pé onde você está. Eu quero impor minhas mãos sobre você. Fique de pé dizendo: eu tenho receios, eu tenho medos, eu tenho diagnóstico, eu tenho uma declaração sobre a minha vida. E essa declaração me faz temer, me angustia, me aflige. Senhor, eu estendo minhas mãos sobre o teu povo, Senhor, que de pé está dizendo: Senhor, muda meu futuro, muda meu destino. O ato de ficar em pé, Senhor, já é um ato de fé, já é dizer: a minha fé está sendo colocada em prática aqui na tua presença, Senhor. Eu quero na tua presença dizer: creio que o Senhor é o Deus de milagres, creio que o Senhor é o Deus que muda histórias e destinos. O Senhor mudou a história de uma prostituta de Jericó. O Senhor pode mudar a história desses teus filhos que de pé estão na tua presença dizendo: eu creio no poder do meu Deus. E eu estendo minhas mãos agora nessa manhã sobre a vida dos teus filhos, pedindo: Espírito Santo de Deus, sopra sobre eles mudança, sopra sobre eles novidade de vida, sopra sobre eles um novo e vivo caminho, Senhor. É o que eu oro e declaro na autoridade do nome de Jesus sobre a vida dos teus filhos. Amém, amém, amém. Vamos ficar todos de pé. Se você nessa manhã sente Deus falando com você assim: olha, você precisa andar comigo, você precisa me conhecer mais, você precisa andar mais perto de mim.
A gente quer ajudar você a fazer isso. A gente quer ajudar você a andar mais perto de Jesus. A gente pede, para a gente poder te ajudar, a gente pede só que você preencha essa ficha que está aí na cadeira, no bolsão da cadeira, e entregue lá na saída. Quando você entregar na saída, você vai ganhar um presente, e a gente com essa ficha vai poder fazer contato com você, te conhecer, te abraçar, orar por você e descobrir o que a gente tem aqui que pode te ajudar, o que na nossa fé pode ser colocado em prática para a mudança da sua vida, para melhorar e abençoar a sua vida. Que a paz do nosso Senhor esteja sobre você, que a consolação do Espírito, amor de Jesus Cristo acompanhe a vida de cada um de vocês, de volta para os seus lares, ou para qualquer coisa que você for fazer nesse domingo, que tudo seja cheio da presença de Jesus, que você se sinta alegre, encorajado, firme, para colocar a sua fé em prática, abençoando todos ao seu redor e também vivendo a presença de Jesus que muda tudo. É essa a minha oração e a minha bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, até domingo que vem.